se a Ellie não tivesse sido mordida em The Last of Us? Se ela não tivesse sido infectada, o que isso acarretaria na história? Ela deixaria de conhecer o Joel? O Joel poderia morrer por alguma circunstância diferente? A Tess poderia deixar de morrer? Sim, hoje eu vou te mostrar como um detalhezinho desse mudado, mesmo parecendo pequeno, pode mudar muita coisa na história. Se você quer saber, se quer entender, cola aqui e vamos contar como que seria. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo pra falar sobre The Last of Us, só que dessa vez pra gente falar sobre como essa história poderia ter sido bem diferente pros dois protagonistas ali, principalmente, né, Joel e Ellie, caso o ponto limitante ali da série não tivesse acontecido. Qual que seria o rumo que a Ellie seguiria? O que ela ia ser no futuro sem conhecer o Joel? Já vamos lá, já deixa esse like, ajuda demais na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada, fica ligado aqui que eu tô fazendo toda semana live, jogando primeiro The Last of Us e também sorteando coisas pra vocês, né, fica ligado. E vamos lá, né, tá aqui a imagem, no dia que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá próximo do episódio 7 de The Last of Us, que é o episódio que vai mostrar a história do Left Behind, mostrar o que aconteceu pra ele ter sido mordido e tudo mais, baseado na DLC do primeiro jogo The Last of Us. Ou seja, todo mundo que viu lá a DLC deve ter uma noção do que acontece aqui, de que explica sobre a mordida e tudo mais. E é com base nessa mordida que a gente vai falar nesse vídeo. A mordida que a Ellie tomou e não se transformou num infectado raivoso. A infecção não tomou conta do cérebro dela. E esse é o ponto-chave que move a história de The Last of Us. Pra ambientar tudo isso, eu preciso começar a apresentar uns pontos. Por exemplo, aqui no primeiro episódio a gente conhece a Marlene, a líder dos vagalumes, que também é meio que a tutora da Ellie, né? A pessoa que ficou responsável por cuidar da Ellie depois que a mãe dela morreu. E o que ela fez? Ela inseriu a Ellie na zona de quarentena de Boston, lá da Fedra, e colocou a menina na escola militar. Basicamente isso. E baseado na história do jogo, né, e que é bem direcionado o que acontece na série, no meio de toda essa loucura, quando Ellie foi mordida, Marlene descobriu e percebeu a imunidade da personagem. E por isso que começou toda a jornada dela voltar atrás da Ellie e começar uma missão de enviar ela pros médicos dos vagalumes pra usarem a Ellie pra desenvolver uma vacina, que é o principal objetivo dos vagalumes. Com isso tudo ambientado pra todo mundo entender, agora vamos sim. E se a Ellie não tivesse sido mordida no passado? Primeira coisa é que Ellie continuaria sua vida na zona de quarentena, continuaria lá na escola militar do mesmo jeito que a gente vai ver no episódio 7, que já viu no trailer aí, por exemplo. Pelo trailer e baseado no jogo que a gente tem também, a gente consegue ver que ela passou por treinamento militar, que o objetivo aqui é ela virar uma oficial da Fedra. O próprio diretor, o cara lá que vai conversar com ela, fala isso. Então sim, ela não sendo mordida, ela continuaria nesse processo, até virar uma militar, mas não é simples assim. Essa não mordida da Ellie influenciaria em outros pontos da história. Vamos falar sobre a Marlene. Marlene só decidiu pegar a Ellie de volta na zona de quarentena quando de fato percebeu que ela é realmente imune. Ela percebeu que ela foi mordida, descobriu que a Riley morreu por conta da mordida, isso aí baseado no jogo, né? E a Ellie ficou viva. Daí ela percebeu de fato a imunidade e se moveu pra tirar a Ellie da zona de quarentena. E você vai concordar comigo, se não tem a mordida da Ellie, não tem algo que move a Marlene pra tudo isso, não ia acontecer nada. Ia ficar do mesmo jeito. Marlene não voltaria e ela ficaria com a Fedra, provavelmente se alinhando mais e mais com os princípios deles, se tornando uma militar e lutando contra os vagalumes. Isso mesmo, inclusive o trailer do episódio 7 indica pra gente que de início ela não concordava com o lado dos vagalumes, ela se revolta, fica brava e deixa a Riley quando descobre que ela era dos vagalumes. No trailer a gente vê isso, que é uma mudança em relação ao jogo também. Então ela já tava pendendo um pouco pro lado da Fedra, ficando lá mais tempo ela ia se alinhar totalmente. Mas aí vamos pro próximo ponto. Ellie e Joel não se conheceriam. Sim, muito provavelmente não teria uma forma para os dois se conhecer, não teria história dos dois juntos. De uma vez que a Ellie tá lá, não tem missão nenhuma dos vagalumes pro Joel levar a Ellie não sei aonde, só se eles se topassem em algum momento lá na zona de quarentena. Seria uma coisa bem complicada de acontecer, já que o Joel é uma pessoa mais fechada, tava focado mais em trabalhar pro povo lá da Fedra e tal, e a gente vai para o que aconteceria com o Joel a partir disso, sem a entrada da Ellie na vida dele. Como é que seria? Então, no primeiro episódio a gente vê que mesmo sem a presença da Ellie, sem ele saber da existência dela, ele tem uma motivação. A motivação dele na série, diferentemente do jogo, é ir atrás do Tommy, é conseguir a bateria pra colocar no carro pra poder ir atrás. No jogo é conseguir as armas,
temas, né? Mas vamos trabalhar com a série. Basicamente, acredito eu que ele teria a mesma treta contra os vagalumes, porque o Robert lá acabou passando o negócio pra eles, então seria eles que estão com a bateria. Então Joel seguiria o mesmo caminho de tentar conseguir essa bateria. Ou ele travaria uma guerra contra os vagalumes, ou ele roubaria essa bateria de uma forma sorrateira, ou de alguma forma, com todos os contatos dele e por ser contrabandista, ele conseguiria acesso a uma bateria em algum momento lá nessa zona de quarentena, fazendo com que ele saísse pela sua missão principal, sem a Ellie e muito provavelmente acompanhado da Tess. E aí vamos falar do direcionamento da Tess. Tess não morreria. Sim, o simples fato da Ellie não ter sido mordida lá no início poderia acarretar com que Tess não morresse. Aí por que você vai me perguntar? É só você pensar. A missão deles de ir até o Capitólio, passar pelo meio da cidade, por lugares que nenhuma pessoa passa, correr riscos e tudo mais, é por conta da Ellie. Sem essa missão da Ellie, eles não iriam até o centro da cidade, não passariam, por exemplo, pelo museu onde a Tess foi mordida, e ela não teria que se entregar pros infectados ali pra ganhar tempo pro Joel e pra Ellie. Porque ali onde eles só foram pra poder passar com a Ellie. Os dois não tinham interesse nenhum em ir lá. Então sim, Joel e Tess seguiriam viagem até o Tommy, muito provavelmente, passando também lá pelo Bill, descobrindo que o Bill e Frank morreram, pegando mais suprimentos, e daí já não tem como afirmar muita coisa. A gente trabalharia já com duas possibilidades de final. A primeira pro Joel. Joel morreria ao passar por Kansas City lutando pra chegar em Jackson. De alguma forma ali, sem auxílio da Ellie ou qualquer outra motivação, sem encontrar as pessoas que ele encontrou, por exemplo, sem a circunstância da Ellie salvando ele, né, salvando o Joel, ele poderia acabar morrendo. Você pode falar, a Tess poderia salvar. Sim, por isso tem a outra possibilidade. Possibilidade 2. Joel conseguiria passar por Kansas City e chegaria em Jackson pra viver lá o resto da vida com seu irmão, uma nova etapa, já que ele não tinha motivação nenhuma de levar a Ellie em lugar nenhum, ficaria ali, acostumaria com o estilo de vida ali, ficaria submisso às regras dali. E eu falei só do Joel nessa parte porque a Tess é a mesma coisa. Ou ela ficaria no meio do caminho em Kansas City, morreria por lá, ou ela também chegaria com Joel em Kansas City e viveria com ele lá. Sim, uma única mordida que a Ellie não tomasse mudaria tudo isso, mas tem mais, tem mais. Tem os outros personagens anexos, por exemplo, aí Henry e Sam, que só entraram na vida deles por causa dessa missão da Ellie, por conta da mordida que a Ellie tomou. Então o que aconteceria com eles sem a presença de Joel e Ellie na vida deles? Na minha opinião, continuariam muito provavelmente sozinhos, sem muita ajuda, passando fome, brincando de gato e rato com o grupo da Kathleen lá, até em algum momento serem encontrados. Em algum momento a Kathleen conseguiria sua vingança que ela queria e continuaria com seu grupo de caçadores bem lá em Kansas City. E daí tem outros personagens pra história, né? Mas isso aí baseado no jogo que não passou na série ainda. Os canibais lá do David, por exemplo, continuariam vivos e tudo mais. Em algum momento provavelmente enfrentariam o grupo do Tommy lá de Jackson com o Joel. E por fim temos a Marlene e os vagalumes. Eles continuariam no hospital lá de Salt Lake City, trabalhando, estudando com o básico que a gente sabe lá do jogo. Continuariam na pesquisa, tentando encontrar alguma esperança pra cura, não conseguiriam achar nada. Em algum momento eles começariam a diluir, né? As pessoas deixariam de acreditar no grupo cada vez mais. E creio eu que em algum momento a Marlene se encontraria em uma situação triste de ter que lutar contra a própria Ellie, porque a Ellie ia ficar totalmente alinhada com a Fed. Se a Ellie morreria pra eles ou não, já fica essa possibilidade aí, mas esses seriam os principais impactos na história se a Ellie não tivesse tomado a mordida. Pois é, muita coisa. Escreve aí nos comentários o que você acha, se tem alguma coisa que você adicionaria também, né? Uma coisa que você acredita muito, coloca aí, deixa o like, se inscreve no canal pra você não perder nada. Já já vai ter análise do episódio 7, não perde. No mais é isso aí, um abraço, fui!